Fecundação artificial homóloga. Declarada inaceitável a fecundação artificial heteróloga, pergunta-se como avaliar moralmente os procedimentos de fecundação artificial homóloga, FIVET e inseminação artificial entre esposos. Preliminarmente, ocorre esclarecer uma questão de princípio. Do ponto de vista moral, que liame é exigido entre procriação e ato conjugal? O ensinamento da Igreja acerca do matrimônio e da procriação humana afirma a conexão indivisível que Deus quis e o homem não pode romper entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o procriador. Com efeito, o ato conjugal, por sua estrutura íntima, enquanto une os esposos com um vínculo profundíssimo, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no ser mesmo do homem e da mulher. Este princípio, fundamentado na natureza do matrimônio e na íntima conexão dos seus bens, comporta consequências bem conhecidas no plano da paternidade e maternidade responsáveis. Salvaguardando ambos os aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido do verdadeiro amor mútuo e a sua ordenação à altíssima vocação do homem para a paternidade. A mesma doutrina relativa ao liame existente entre os significados do ato conjugal e entre os bens do matrimônio esclarece o problema moral da fecundação artificial homóloga, uma vez que nunca é permitido separar estes aspectos diversos a ponto de excluir positivamente ou a intenção procriadora ou a relação conjugal. A contracepção priva intencionalmente o ato conjugal da sua abertura à procriação e, dessa forma, realiza uma dissociação voluntária das finalidades do matrimônio. A fecundação artificial homóloga, buscando uma procriação que não é fruto de um específico ato de união conjugal, realiza objetivamente uma separação análoga entre os bens e os significados do matrimônio. Portanto, a fecundação é querida licitamente quando é o termo de um ato conjugal de per si apto para a geração da prole, ao qual, por sua natureza, se ordena o matrimônio, e com o qual os cônjuges se tornam uma só carne. Mas do ponto de vista moral, a procriação é privada da sua perfeição própria quando não é querida como fruto do ato conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos. O valor moral do íntimo liame existente entre os bens do matrimônio e entre os significados do ato conjugal funda-se na unidade do ser humano, unidade resultante do corpo e da alma espiritual. Os esposos expressam reciprocamente o seu amor pessoal na linguagem do corpo, que comporta claramente e, ao mesmo tempo, significados esponsais e parentais. O ato conjugal com o qual os esposos manifestam reciprocamente o dom de si exprime simultaneamente a abertura ao dom da vida. É um ato indissoluvelmente corporal e espiritual. É em seu corpo e por meio dele que os esposos consumam o matrimônio e podem tornar-se pai e mãe. Para respeitar a linguagem dos corpos e a sua natural generosidade, a união conjugal deve acontecer no respeito pela abertura à procriação, e a procriação de uma pessoa deve ser o fruto e o termo do amor esponsal. Dessa forma, a origem do ser humano é o resultado de uma procriação ligada à união não somente biológica, mas também espiritual dos pais, ligados pelo vínculo do matrimônio. Uma fecundação obtida fora do corpo dos esposos permanece privada, por isso mesmo, dos significados e valores que se exprimem na linguagem do corpo e na união das pessoas humanas. Somente o respeito pelo liame existente entre os significados do ato conjugal e pela unidade do ser humano consente uma procriação conforme com a dignidade da pessoa.
Na sua origem única e irrepetível, o filho deverá ser respeitado e conhecido como igual em dignidade pessoal àqueles que lhe dão a vida. A pessoa humana deve ser acolhida no gesto de união e de amor dos seus pais. A geração de um filho, por isso mesmo, deverá ser o fruto da doação recíproca, que se realiza no ato conjugal, no qual os esposos cooperam com a obra do amor criador como servidores e não como senhores. A origem de uma pessoa humana, na realidade, é o resultado de uma doação. O concebido deverá ser o fruto do amor dos seus pais. Não pode ser querido e concebido como produto de uma intervenção de técnicas médicas e biológicas. Isso equivaleria a reduzi-lo a se tornar objeto de uma tecnologia científica. Ninguém pode submeter a vinda ao mundo de uma criança a condições de eficiência técnica a serem avaliadas segundo parâmetros de controle e de domínio. A relevância moral do liame existente entre os significados do ato conjugal e entre os bens do matrimônio, a unidade do ser humano e a dignidade da sua origem exigem que a procriação de uma pessoa humana deva ser buscada como fruto do ato conjugal específico do amor entre os esposos. Um nexo existente entre procriação e ato conjugal, por isso, revela-se de grande importância no plano antropológico e moral e esclarece as posições do magistério a propósito da fecundação artificial homóloga.